Vocês não têm noção das dores e problemas que os outros passam. Por isso que vocês soam tão frios. Vocês não têm uma noção profunda das dores que as pessoas passam. Olá, pessoas do Filover. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Nox e vocês estão assistindo a nossa playlist de tipologia junguiana, uma playlist que tem rolado há um bom tempo já e que as pessoas parecem bem ansiosas para ver o final, porque eu entendo, acho que a maioria das pessoas que estão no nicho da tipologia junguiana são introvertidos intuitivos, são introvertidos abstratos, mas eu, pessoalmente, estive antecipando bastante essa aula porque eu gosto de falar do meu próprio tipo. E é claro que eu imagino que alguns de vocês nessa audiência sejam ISTJs, talvez nem saibam disso, e que por causa disso vocês podem acabar se beneficiando muito do fato de vocês terem um outro ISTJ para ajudar vocês. E eu vou começar o vídeo de hoje já dando para vocês um pedaço de conhecimento muito valioso, certo? Tanto que eu gosto de espalhar pedaços de sabedoria pelos vídeos, justamente para recompensar quem tem paciência de assistir eles, porque eu sei que vocês, seus usuáriozinhos de NIA, estão cortando atalhos e estão assistindo só os vídeos que lhes interessam, em vez de assistir as outras coisas. E aí vocês ficam perdendo muita coisa escondida. Mas não se preocupem, porque as coisas que eu falo sobre, eu vou falar de novo em outros vídeos. Eu vou expandir também, né? Eu vou aprofundar outros assuntos também, mas enfim. E o primeiro pedaço de sabedoria que vocês vão ganhar hoje é que a melhor forma de você estudar, ou a melhor forma de você fazer autodesenvolvimento no contexto da tipologia junguiana é você estudar com pessoas que são do mesmo tipo que o seu. Então, se você é um ENFP, você tem que estudar com ENFPs. Se você é um INFJ, você tem que estudar com INFJs e assim segue. Porque eles são o seu vizinho cognitivo, né? Eles são o seu irmão gêmeo de alma. E eles vão cometer os mesmos erros que você, vão ter as mesmas dificuldades na vida, então acaba que o conhecimento e a experiência de vida de um transfere para o outro. E é daí que, inclusive, você vê pessoas dando conselhos que só se aplicam ao próprio tipo. E quando elas tentam aplicar esses conselhos a pessoas de outros tipos, o que você vê acontecendo é projeção e preconceito. Você vê muito, tipo, pra mim funciona, então pros outros também. Errado. Não. Muita gente assume que todo mundo funciona e é igual a si própria quando isso é completamente mentira. E eu acho que um dos casos mais comuns disso acontecendo é quando você vê, por exemplo, STJs assumindo que todo mundo se dá bem com o sistema educacional que é feito para eles. Mas sem mais delongas, vamos falar sobre ISTJs. Né? E sobre vocês que estão ansiosos para o final dessa playlist, nos anúncios iniciais ainda, eu estou trabalhando nisso, né? À medida do possível. Me desculpem se eu for um pouco mais lento hoje. Eu tenho lidado com problemas de saúde na minha vida. Eu tenho outras coisas que eu faço. Mas, imaginamos, ISTJ? ISTJ, eles são conhecidos como o alquimista, previamente chamados de o arquivista, porque ISTJs, eles são bibliotecas ambulantes. Eles são literalmente arquivistas. Eles são uma junção de muita informação, muitos dados em um lugar só. Eu, que estou dando aula aqui para vocês, eu sou uma junção de informação adquirida através de vários anos que eu estou tentando expor para vocês. Uma das maiores dificuldades que o CJ tem é expondo o que ele sabe. Não só expondo, tem outros também. Expondo. Tanto que se mais STJs escrevessem livros, eu acho que a humanidade estaria mais avançada, pô.
Porque eles levam pro caixão um monte de coisa. Eles guardam muito conhecimento e não escrevem. Eles ficam insistindo que seja transmitido de forma oral o conhecimento. E é uma coisa ridícula. Porque, pô, mano, você não consegue escrever um livro, não consegue deixar coisa pra trás. E tem escritores STJs, mas, sim, eles não costumam fazer isso. Eles costumam ficar na oralidade. E esse canal aqui acaba sendo exceção, né? Eu estou registrando conhecimento para vocês. Tanto que, se for para eu morrer, eu não acho que eu vou, mas se caso eu morrer, qualquer um pode, qualquer hora, qualquer dia. Tá tudo isso aqui, ó, para vocês aprenderem e eu gostaria que alguém pegasse isso aqui e levasse para frente, tá, gente? Eu não acho que ninguém é dono de nenhuma ideia e eu vejo a tipologia como uma causa. Consegue resumir o que passou? Sim, gente, isso aqui é uma aula gravada ao vivo, tá? Então as pessoas fazem perguntas ao vivo, tem gente assistindo eu aqui agora ao vivo. No nosso servidor, link aqui abaixo. Entre se você quiser fazer parte das nossas aulas ao vivo, sexta-feira, 7 horas. E temos clubes de leitura falando de Jung e falando de marketing, né? E a gente também gosta de falar de outros assuntos, a gente é uma comunidade de aprendizado. Se você está aqui pela primeira vez, bem-vindo. Você está num cantinho do YouTube, é muito valioso, ó, aperto de mão para você que gosta de aprender e conhecimento. Assim, até agora eu só dei anúncios, eu só dei uma contextualização dessa aula aqui, expliquei que STJs são bibliotecas ambulantes e como eles geralmente não têm o costume de escrever, eles aprendem. E sim, sobre tabela dos tipos, os STJs eles são terminadores. Eles são diretos, respondedores e são tipos de progressão. Se você olhar na tabela aqui ao lado, tabela dos tipos, você vai entender que os vetores horizontais, você vê nessa tabelinha, você vai ver o ISTJ e você vai ver assim, terminador, direto, progressão e respondedor. Respondedor porque ele é introvertido, progressão porque ele gosta de avançar constantemente, tanto que vocês estão vendo eu aqui falando rápido, tentando avançar nessa aula. E eles são diretos porque eles são diretos ao ponto, eles não gostam de enrolar, eles são até secos. Os TJ são muito secos. Eles, por serem terminadores, eles têm facilidade terminando as coisas, mas eles têm dificuldade começando coisas novas. Então eles terminam quase tudo que eles começam, eles terminam, mas eles têm dificuldade começando coisas novas. Falando um pouco sobre visão de mundo, temperamento do ISTJ, eles são afiliativos concretos sistemáticos, ou seja, eles preferem afiliações, eles querem andar em grupos, eles preferem o concreto, né? Todo esse CJ quer tornar as coisas práticas, concretas, acionáveis, acionável é uma palavra-chave aqui, e são sistemáticos, ou seja, eles estão buscando a melhor forma de viver a vida. Tipos sistemáticos estão buscando os melhores métodos para seguir, para resolver problemas e chegar num resultado específico. Eles são do temperamento guardião, os SJs, ou seja, eles vivem, são todos sobre proteger algo, guardar algo, e eles têm um senso de dever muito grande por causa desse herói deles. Falando sobre os 4 lados da mente do ISTJ, o ego deles possui esse herói que tem esse grande senso de dever, e esse herói, como isso é uma coisa que todos os usuários de SI lidam, né? E eles têm que colocar a fé deles e a lealdade deles em alguma coisa. E esse herói, como qualquer usuário de SI, pode ser manipulada para defender causas boas ou causas ruins. Geralmente, STJs, eles estão entre dois extremos. Quer ser um completo autômato, um completo NPC ou um completo autônomo. Eles podem ser os mais cringes e os mais based, porque STJs são um tipo comum. Existem muitos deles na sociedade. Então, uma das coisas que eles lidam, eu conheço vocês, eu literalmente sou um deles, é que, por serem comuns, eles querem se sentir especiais. STJs, como todos os SJs, por serem comuns na sociedade, eles querem encontrar formas de se destacar e se sentirem especiais. Eles querem sentir que são únicos. E o ISTJ, a fraqueza dele é essa, nesse sentido. Porque ele pode acabar
defendendo uma coisa que não faz bem para ele para se sentir único. Por ele ser sistemático, ele vai ter uma noção menor dos próprios interesses, mas isso não é um problema tão grande para eles, porque eles têm FI criança e a função FI permite que uma pessoa saiba o que ela valoriza e o que importa para ela de verdade. Até a aparente dos ISTJs faz com que eles tenham a capacidade de pensar criticamente. E eles fazem isso através da consulta do pensamento dos outros. Quando essa TE ela não é desenvolvida, quando essa TE ela é adolescente, o STJ ele confia cegamente em autoridades. Ele é o segundo tipo mais fácil de enganar e condicionar de todos os tipos. Ele terceiriza tanto o pensamento dele, ele terceiriza tanto as ideias, crenças, autoridades e pessoas, que é muito fácil enganar e condicionar ele. Mas quando essa TE se torna aparente, ele se torna capaz de pensar criticamente. Porque, é claro, essa SI tem uma memória muito boa, esse herói tem uma memória muito boa. Eu literalmente ensino tudo isso aqui para vocês a partir da minha memória. Eu não uso roteiro, eu literalmente estou acessando minhas experiências do passado. E ele utiliza essa memória para lembrar de um monte de dados, né? Porque o ISTJ é sobre lembrar de vários factoides, várias trivias, vários pedacinhos de curiosidades. E é claro que ele vai comparando essas experiências para chegar numa noção da verdade maior. Então, TE é sobre probabilidades, é sobre indução. TE é sobre tentar apontar o que algo é. A indução é, por exemplo, fala como um pato, anda como um pato, age como um pato, então provavelmente é um pato. Indução é uma probabilidade de ser verdade. Eles pensam em termos de probabilidade. E uma TE aparente responsável, ela sabe o que provavelmente é verdade e o que provavelmente é falso. A FI criança faz com que STJs eles tenham a necessidade de ter uma autoestima boa. Né? A fonte de alegria na vida deles é a autoestima. E eu gostaria de dizer para vocês, meus amigos, que é um imenso prazer, na verdade, ensinar esse assunto. Eu gosto de falar de tipologia. Tem sido uma fonte de prazer muito grande na minha vida. E eu posso lhes dizer que nas últimas 2 semanas eu tenho sido muito mais feliz graças aos progressos que eu tive na minha vida. Existe muita coisa para se aprender, certo? E eu sei que a sociedade no geral está passando por tempos difíceis e eu não estou tentando dar a impressão que eu não sou afetado por nada disso. Também não sou cego, eu sei o que está acontecendo, eu vejo o que está acontecendo. Simplesmente acho que tudo tem seu tempo e hora. E tá, FI criança. FI criança faz com que ISTJs tenham muita dificuldade lidando com os próprios erros e defeitos. A função criança FI pode ter um problema de complexo de superioridade, o complexo de Deus. Porque a função criança, quando ela não é desenvolvida, é como uma criança mimada. É como uma criança que senta no alto de um trono e ela é uma criança tirânica. Sabe aquela criança que ela chora demandando coisas, ela é chata pra um cacete. Ela grita o que ela quer, ela é uma pequena tirania. Sabe quando uma criança recebe poder? Antigamente, quando existiam monarquias, e aí o rei morre e o filho dele de 12 anos ganha poder. Ele vira um tiraninho. Então a função criança mal desenvolvida é isso. E a FI é sobre autoestima, é sobre o que a pessoa acha importante. E nesse caso ela acha a si mesma importante. E aí esse STJ ele começa a achar que ele merece, por exemplo, um tratamento bom dos outros. Existe uma crença da nossa sociedade coletiva extremamente destrutiva em relação a isso. Que é essa ideia de que as pessoas têm que confortar o ego umas das outras. E não tem. E a gente não está disposto a destruir os investimentos de ego ou a personalidade, chame como você quiser, eu gosto de chamar de personalidade. Se a gente não está disposto a destruir a personalidade uns dos outros, não há progresso. E não há essa ideia de que os outros têm um dever, ou são obrigados, ou deveriam confortar a sua personalidade. A verdade, ISTJ, a verdade, FI criança, é que você é responsável por criar o seu próprio espaço seguro.
É você quem tem que se aceitar, é você quem tem que aumentar a sua própria autoestima através de suas conquistas. Porque o que acontece é que quando você falha, você tem sua autoestima abalada, você tem uma falha moral, como Jung chamaria. E você não deveria depender de outras pessoas para ter autoestima. E outras pessoas não são obrigadas a botar açúcar na crítica, botar açúcar no cocô. A crítica que as pessoas fazem a você tem que pegar na sua essência, tem que pegar no coração. E é você quem tem o dever de criar um espaço seguro para você ter autoestima. Então, por favor, pessoal dessa audiência, me poupem dessa ideia da gente ficar aceitando a personalidade torta uns dos outros. E é claro que no outro lado da moeda é que a FI criança pode ser extremamente narcisista. Narcisista controlador, narcisista arrogante no geral, no sentido de eu sei o que é melhor para você, melhor do que você mesmo. Porque, claro, a FI é sobre saber o que é bom. E o ISTJ ele pode achar que sabe o que é bom tanto que ele sabe o que é melhor do que o que é bom melhor do que os outros. Eu sei o que é melhor para você do que você mesmo. Ele pode ter essa coisa de querer se responsabilizar por coisas que não são responsabilidade dele, o que também é arrogante, já que você não vai sozinho resolver todos os problemas do mundo. Existe uma frase famosa na economia do Adam Smith que é: ninguém sabe construir um lápis. Ninguém sozinho sabe construir um lápis. É uma cooperação e as TJs eles podem ter dificuldade com essa cooperação porque eles têm esse narcisismo dessa FI criança, onde ele se valoriza demais, então ele pensa que ele é capaz de tudo. Especialmente junto com essa SI herói. A função herói ela é orgulhosa. Então essa SI herói tá tipo, eu sou capaz de fazer tudo. Porque SI é sobre capacidade, SI é sobre força. Então ISTJ, eu aguento qualquer coisa, eu sou capaz de qualquer coisa. E essa atitude arrogante gerou tantos problemas na minha vida que eu nem consigo listar aqui pra vocês, gente. É, você não aguenta tudo. Você não. E a gente vai expandir tudo isso que eu falei, tá? Tudo isso aqui é só um prefácio. É, e vamos falar um pouco da linha inferior agora. A linha inferior de um ISTJ faz com que ele tenha medo de ser indesejado, de ser abandonado, de deixar de ser a escolha de alguém. Porque usuários de linha querem ser desejados, usuários de linha querem ser escolhidos e queridos. Querido vem de querer. E eles têm muito medo que as pessoas deixem de escolhê-los, deixem de querê-los. E a função inferior, ela quando se desenvolve, se torna a função aspiracional. Ela deixa de ser essa criança assustada, ela vira uma espécie de adulto corajoso. E as TJs, quando eles desafiam seus medos, desafiam sua NF inferior, eles se tornam que nem um NFP, que é o inverso deles. A NF inferior deles é o portão para o inverso NFP. E é claro que as TJs eles querem ser desejados e eles acabam não sendo. Por quê? Porque eles são pessoas chatas. Eles envelhecem ao contrário. Sabe o curioso caso de Benjamin Button? Então, é o STJ. O cara nasce velho e vai aprendendo a ser divertido com o tempo. Porque eles são muito paranoicos. A linha inferior faz com que eles sejam paranoicos. Com possibilidades, com o que pode dar errado. Então, eles são... eu me descrevo, por exemplo, como a mamãe preparada da viagem. Sabe quando a mãe vai viajar com os filhos? Leva álcool em gel, remédio, band-aid, comida, roupa extra, toalha, para caso qualquer possibilidade aconteça. E nem inferior é paranoico, se tenta se preparar tudo. E isso faz com que esse STJ se torne uma pessoa muito responsável muito cedo. Ou que ela carregue muito peso de responsabilidade muito cedo. Mas isso torna eles muito entediantes, eles não são muito desejáveis, justamente. Eles tendem a ser muito NPCs, muito simbolicamente a massa cinzenta do NPC, o marrom, o chato, o padrão, sabe? E quando eles desenvolvem esse inferior, eles se tornam um completo contrário disso. Eles aprendem a serem excêntricos, diferentes e desejáveis, interessantes. Eles aprendem a trazer novidades, eles aprendem a voar longe nas abstrações, aí naquilo que é desconhecido. Isso se eles estiverem dispostos a desafiar seu medo, porque
muitos deles assumem que eles não são interessantes, eles simplesmente assumem que ninguém vai se interessar por nada e é isso. E é claro que vocês não tomam riscos, STJs, vocês assumem que ninguém vai se interessar e vocês nem se arriscam para ver se alguém vai se interessar. E é claro que é uma profecia autorrealizada. Quando você não toma riscos, ninguém se interessa. Porque é chato, as pessoas querem se interessar por coisas que tem tensão, que tem conflito, paixão, fogo. Vocês precisam tomar mais risco. Tem um filme chamado Nova Caína, Novocaine. O personagem principal é um ISTJ literalmente aprendendo a tomar riscos. Eu acho que eu vou mencionar esse personagem aqui mais tarde na aula, mas todos esses temas que eu estou citando você vai encontrar nos personagens e pessoas que eu vou citar nessa aula. E sim, o inverso NFP deles faz com que eles sejam finalmente capazes de serem criativos, interessantes e inovadores. O inverso NFP permite que o ISTJ saia da sua bolha de normalidade e comece a deixar de ser um NPC. É um dos pré-requisitos. Ele começa a defender ideias que realmente são boas e essa até aparente começa a ser utilizada para verificar as mentiras da sociedade, porque existem muitas. Ele começa a torar o véu. Sabe o véu assim de mentira? Sabe a caverna de Platão? Ele destrói assim. Ó. Se ele tiver coragem para isso. Você precisa ser extremo o suficiente para fazer isso. E é muito difícil para a maioria das pessoas. Bem, vamos falar um pouco da sombra STP. A entrada da sombra STP do ISTJ é a SE. A SE, ela faz com que o ISTJ ele se preocupe com a performance dele. A SE é tudo sobre performance, é sobre aparência, é sobre como os outros lhe percebem fisicamente. Eles acabam preocupando bastante com estética. E se vocês verem os meus vídeos, eu tento criar uma estética legal, tento criar uma experiência legal. E SE Nemesis, SE vilão faz com que esse STJ se preocupe com a aparência dele, e por isso você vê eles tendo uma aparência tão organizadinha, estereotipicamente. Não é a maior preocupação, mas existe. Existe essa insegurança, existe essa preocupação. E quando essa SE se torna uma aliada, significa que esse STJ ele aprendeu a dar uma boa experiência para as pessoas, ele aprendeu a não se preocupar com isso, porque agora, em vez de ser um antagonista, é um aliado, é uma coisa que ajuda a esse herói dele, porque ele começa a se aproximar do mundo mecânico, material, físico, sem esse medo. Né? Então ele começa a absorver experiências com uma capacidade de absorção de experiências maior, porque a SSI está guardando experiências, a SSI está absorvendo, e eles começam a absorver mais, a abrir mais os olhos, especialmente homens. Homens, eles são cabeça dura, homens, eles são ruins de percepção, eles não conseguem olhar em volta, eles são tipo cavalos, assim, com aquela coisa que bloqueia a visão deles. Eles não ouvem, não cheiram, não olham. Homens pensam, homens julgam. E porque eles são tão sem noção do ambiente que eles estão, eles podem perder muita coisa valiosa que você aprende só observando. A sombra STP está tentando te ensinar que você tem que observar o ambiente, você tem que fazer uma dedução do que dá para aprender observando o ambiente e entender que na natureza não existe construção humana. O que eu quero dizer com isso? Muito do que esse TJ é sobre construções de pensamento, né? Ele usa STE, SFI para criar histórias bonitas, crenças, sistemas de crença e interpretações do mundo. Mas o mundo não liga para o que você pensa. O mundo é o que ele é, a realidade pura. E o STP é o melhor tipo para representar a realidade pura, bruta, dura, e não liga para os seus sentimentos. Então essa sombra STP ajuda a entrar em contato com a verdade nua e crua. Ajuda a identificar charlatões. STP são capazes de detectar charlatões a 50 km de distância e eles fazem isso com a ajuda dessa TI crítico. E STJs eles assumem que são burros, eles andam por aí com a vozinha na cabeça deles assim, dizendo que eles são burros ou que eles têm que verificar 2, 3, 4 vezes os próprios pensamentos para saber se eles estão certos mesmo sobre o que eles pensam ou não. E essa TI crítico, quando ela se torna sábia, que a função crítica ela é tipo um velho ranzinza. Quando esse velho ele deixa de ser
tão cínico, ele começa a ser sábio e bondoso, esse velho ele pode ser usado para verificar as mentiras com um poder muito maior, né? Porque há um limite no quanto a TE consegue verificar o que é verdadeiro e falso. Ela está limitada ao que os outros pensam. Mas e quando é que esse STJ vai começar a pensar por si mesmo? Quando é que ele vai começar a ter ideias próprias? É quando ele desenvolve TI crítico. Quando é que ele vai começar a assim mesmo encontrar contradições e fazer deduções sobre o que é verdadeiro e falso? Sobre o que nesse mundo, o que é nessa vida, é nada mais do que besteira, perda de tempo, ilusão. F é trapaceiro. F é trapaceiro, ó. Faz com que STJs sejam pessoas secas e socialmente inadequadas. Se tem uma coisa que define o STJ é o fato dele não ter noção nenhuma de como se portar em situações sociais. É um exemplo muito bom? Você vai no banheiro mijar, você vai lá no banheiro mijar, e aí o STJ entra junto e começa a conversar com você enquanto você mija. Isso acontece mais vezes do que você iria querer acreditar, pô. GFI é trapaceiro fazendo uma pessoa quebrar a convenção social de conversar com alguém quando essa pessoa mija, pô. Eles não entendem convenções sociais, eles não pegam. Tá ali no ar a regra implícita e eles são completamente sem noção de regras implícitas e expectativas sociais desse tipo. E é por isso que eles soam que nem robôs nerdolas que falam rápido demais. Por causa desse efeito trapaceiro, junto com a TE aparente. Eu estou aqui vomitando dados em cima de vocês. E olha que eu me esforço para não ser sem emoção, tá? Porque se eu não me esforçasse, pô, eu ia ficar que nem um robô morto aqui. Vamos chamar assim. Esse é um dos maiores motivos deles não serem desejáveis, inclusive. Esse efeito trapaceiro faz com que não tenha tato na fala deles, faz com que não tenha envolvimento emocional. Efeito trapaceiro faz com que os TJs tenham dificuldade entendendo o que é justo e injusto em uma interação humana. GF é tudo sobre justiça e igualdade. E o que é socialmente adequado e não. Eles ficam sem saber o que é adequado ou não é adequado. Isso aqui é socialmente adequado. Eles ficam sem saber. N demônio faz com que STJs eles tenham medo de riscos. Faz com que eles odeiem lidar com o próprio futuro. E STJs eles odeiam ter que fazer escolhas especialmente arriscadas. Eles sempre dependem do passado, eles sempre dependem de precedentes. E por isso eles podem ficar presos em zonas de conforto, bolhas, ciclos de comportamento onde ele repete a mesma coisa. Ele não quer mudar. Porque para ele a mudança é desconfortável, a mudança é arriscada, é estranha. Cara, e esses TJs são o tipo mais consistente de todos. Eles são muito consistentes. Eles repetem o próprio comportamento e eles querem que as pessoas os vejam como consistentes e confiáveis. Eles querem ou eles sobressaem como consistentes. Como alguém que será como uma pedra, sempre manterá sua forma. E por causa disso eles têm dificuldade saindo do comportamento padrão. Tem o comportamento padrão baseado em precedentes do passado. É tudo. Eles entendem como agir no presente a partir do que foi feito no passado. Que isso cria um precedente do que é aceitável fazer no presente. E por causa disso, reagir de forma diferente para eles é difícil. Eles têm que constantemente se esforçar para reagir de forma diferente. Esse medo de tomar riscos, esse medo de quebrar o seu costume, né, o seu hábito de SI, faz com que a NI demônio se torne uma função extremamente odiosa. E a função demônio, ela é literalmente o parasita interno de uma pessoa e o portão para o superego, que é o demônio interno, o próprio monstro, é o ódio de uma pessoa. É onde a mente dela vai quando não sobra mais nenhum recurso.
E o que acontece com o ISTJ é que ele tem muita disciplina. E ele tem essa arrogância desse herói de achar que ele aguenta tudo. Então ele se priva de prazer, ele se priva de liberdade, justamente porque ele acha que ele aguenta. Só que aí, à medida que ele vai se privando dos próprios impulsos, porque NI é sobre impulsos, porque impulsos são arriscados. Impulsos não levam ao futuro ótimo. Impulsos não levam à sobrevivência. O que leva é o trabalho. Impulsos levam você a ficar assistindo Netflix. E quando eles completamente renegam esses impulsos se tornam odiosos, ressentidos. Eles ficam lá nas profundezas, nas cavernas da sua cabeça, babando pela boca, esperando assim, um momento de conseguir força. E é assim que a psicologia da sombra funciona. A sombra quer te ensinar algo, a sombra quer te mostrar que você excluiu alguma coisa da sua cabeça, jogou lá no submundo e ela vai voltar com toda a força. Não dá para reprimir para sempre. E o que acontece é que você vê STJs surtando da cabeça e indo gastar todo o dinheiro deles em aposta, em prostitutas, em drogas. Muito triste. Eles têm uma proclividade ao hedonismo bem grande, na verdade. E STJs adoram relaxar, adoram prazer. Né? Esse herói permite que você sinta sensações de prazer bem intensamente. Permite que você ignore desconforto também, bastante, por causa dessa arrogância. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô com uma cadeira nova. E esse tempo inteiro eu usei uma cadeira de madeira dura. E eu simplesmente ignorei o desconforto de uma cadeira dura por anos. E eu percebi que já não estava dando mais, então peguei uma cadeira nova. Ah, essa NI, demônio, ela é que nem os cachorros sendo soltos. É que nem os impulsos saindo tudo de uma vez, explodindo assim, ele não aguentando mais. E indo fazer tudo que ele sempre quis fazer, ou uma versão ainda pior, autodestrutiva, porque ele não é capaz de ceder a si mesmo o descanso e agir de forma impulsiva. As coisas ficam piores ainda quando é, você percebe que o ISTJ ele transiciona para NI demônio dele quando a NE inferior dele não está saciada, porque ele quer se sentir desejado, ele quer se sentir considerado. E quando ele, no local de trabalho dele, na família dele, não é desejado e considerado, ele tá tipo, por que eu vou fazer qualquer coisa por qualquer pessoa se ninguém me considera? Por que eu não me considero eu mesmo? Então ele vai pra NI, demônio dele. Se ninguém me quer, por que eu mesmo não faço o que eu quero? O que ele quer é o quê, né? O que a NI demônio quer fazer? Consumir prazer até a morte. É muito fácil o STJ cair na armadilha do consumir até se matar. É muito fácil mesmo. Então é extremamente importante que você preste atenção nisso e você gerencie a sua NI demônio. E que justamente tudo isso entra naquilo que eu falei logo no comecinho da aula. E se você não criar os mecanismos para você se dar autoestima, para você equilibrar trabalho e descanso, que é muito difícil, você vai lidar com um desequilíbrio enorme na sua vida. Vai lidar com períodos de muito trabalho e períodos de muito descanso, burnout, como eles diriam. Por fim, temos o superego INFJ. Ah, esqueci de falar uma coisa. A FE trapaceiro dos ISTJs, ela faz com que os ISTJs não saibam o que é importante para os outros. Eles sabem o que é importante para eles mesmos. A FI criança deles está tipo, eu sei o que é importante para mim, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu valorizo. Mas a FE trapaceiro não faz ideia do que importa para os outros. E você precisa ir até as pessoas e perguntar para elas o que elas querem e o que elas importam. Se você não pedir feedback dos outros, você nunca vai saber. Porque é tão fácil em STJ ele ficar decorando informações que não servem a ninguém além dele mesmo.
E quando eu falo servir a ele mesmo é porque ele gosta, porque ele valoriza aquilo por razões pessoais mesmo. Então você tem um ISTJ que sabe tudo sobre trens, sabe tudo sobre construção civil, sabe tudo sobre helicópteros, sabe tudo sobre golfinhos, e isso não serve a ninguém, são factoides inúteis. Eu estudei com o ISTJ, ele sabia a capital de todos os países do mundo. Você perguntava qual a capital, sei lá, do Afeganistão, ele sabia. Isso serve a quem? Ninguém. A FIA Trapaceiro não percebe o quanto esses conhecimentos são inúteis. Ele junta factoides com a SI e TE dele, que são verdadeiros, que são dados ali, mas aqui esses dados servem nada. Então o ISTJ ele tem que se policiar para que ele aprenda informações que são úteis para si mesmos e para os outros. E você só vai saber que é útil para os outros o quê? Interagindo com os outros, pedindo feedback, tentando ajudar os outros, tentando se envolver no problema dos outros. E isso é insanamente difícil. Porque vocês não têm noção das dores e problemas que os outros passam. Por isso que vocês soam tão frios. Vocês não têm uma noção profunda das dores que as pessoas passam. Ao contrário de um SFJ, por exemplo, que está profundamente conectado empaticamente às dores e dificuldades cordiais das pessoas à sua volta. Socialmente, vocês podem ser vistos como robôs, como completamente secos, né? Mas sim, seu superego. O superego em INFJ. Você acessa ele através do seu NI. E a função demônio, quando se desenvolve, ela se torna a função anjo. A função demônio, ela é sobre ódio e amor. Ela só pode ser acessada através de muito ódio ou muito amor. Quer fazer uma pessoa lhe odiar? Chegue na função demônio dela. Como é que você chega na função demônio? Através da função inferior. E como é que você incomoda a função inferior de um ISTJ? Só você fazer ele se sentir indesejado, é só você não escolher ele, é só você não considerá-lo, é só você não convidar ele pra nada. Não convida ele pra nada. Como é que você faz um ISTJ levar você a sério? Pela função crítica, parente, seriedade é crítico, parente. Então você faz ele desafiar os pensamentos dele, você engaja intelectualmente com ele, ele leva você a sério. Não é difícil. Assim, através desse NI você chega no seu superego INFJ. E de forma odiosa, né, da forma demônio do NI, ele é autodestrutivo. E INFJs são notórios por serem autodestrutivos. Notórios. E quando vocês estão de forma odiosa no seu superego INFJ, essencialmente o que vocês estão fazendo é se tornando os maiores hipócritas do mundo, justificando os próprios erros através dos erros dos outros, né? Ah, eu não estou errado, porque eles também cometem o erro, então eu posso. Então, tipo, eu sei que eu também estou fazendo parte de um crime, talvez um roubo, talvez eu esteja comendo mal, mas aquele outro também come mal. Meu irmão, meu amigo, meu colega também come mal, também rouba, então não tenho nada de errado comigo, né? Não preciso ser responsabilizado. Um exemplo de um superego INFJ extremamente odioso, demoníaco, vicioso. E quando você tem um superego INFJ bem desenvolvido, você tem o quê? Você tem um ISTJ e ele finalmente entende as dores das pessoas e ele intencionalmente causa dor nas pessoas para que elas melhorem. Porque é isso que INFJs fazem ou deveriam fazer. É quando esse ISTJ finalmente começa a ter um grupo próximo, porque é claro, os ISTJs eles querem os seus grupinhos, eles querem suas panelinhas, eles precisam estar em grupos, pessoas próximas. Eles não podem passar através da vida sozinhos. Mas o truque aqui é que você tem que estar disposto a primeiro se livrar das pessoas ruins da sua vida. O ISTJ, ele, através do seu superego, o NFJ aprende a identificar as pessoas ruins da vida dele e se livrar delas. Entender que ele não precisa delas. É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado, gente. É mais solitário ficar mal acompanhado do que sozinho. Vocês já tentaram? Vocês aí que têm uma alma ativa, vocês já tentaram ficar ao lado de pessoas que não são sérias, que não querem nada com a vida,
Aliás, se vocês tiverem perguntas, eu recomendo que vocês perguntem, que a gente está começando a chegar na parte do fim dessa aula. A gente está chegando na segunda sessão, falando sobre pessoas reais e personagens ISTJs. Vamos falar um pouco de pessoas famosas que são ISTJs. Sabe John Cena? Lutador de MMA, se eu não me engano, e ator. John Cena é um ISTJ que se diferenciou porque ele resolveu tomar riscos. Ele resolveu fazer coisas que são excêntricas, não ortodoxas. Outro exemplo de ISTJ que fez a mesma coisa. Tyler, The Creator, o artista, cantor. Extremamente excêntrico. Agora um exemplo de um ISTJ. Honestamente, não conheço ele muito bem, então não vou opinar muito, mas Ben Shapiro é um influenciador político. Um exemplo de um STJ-based, Edward Snowden, trabalhou para o governo americano, percebeu os crimes que o governo americano estava cometendo, todo o vício ali, ele entrou no sistema, viu toda a podridão e ele denunciou tudo para o mundo ver. E sabe, ele tem uma entrevista que ele fala que o maior medo dele é das pessoas se acostumarem com a desgraça, é das pessoas olharem no noticiário, verem que algo ruim está acontecendo e disserem só mais um dia normal, e reagir à apatia, à podridão. E sabe, a raiva de vocês, a cólera de vocês, ela tem que ser usada no lugar certo. E isso especialmente em STJs, tá? Porque STJs têm muita raiva. Por que vocês acham que eu apareço aqui sempre falando com tanta força? Porque a única forma de eu me expressar emocionalmente, porque eu sou FE trapaceiro, porque eu tenho N demônio, é através da raiva. Qualquer outra emoção que eu tentar expressar pra vocês aqui vai ser difícil. Vai ser muito difícil. FI criança, pra se abrir pra muitas pessoas é difícil. Sabe, não existe energia emocional no ISTJ para coisas coletivas grandes. E ISTJs, eles têm muita raiva. Qual é a fonte da raiva do ISTJ? Injustiça? É a injustiça, é o desequilíbrio. E sim, eles têm muita raiva. E é por isso que eles podem ser muito abusivos no relacionamento. Eles ficam com muita raiva. E essa raiva tem que ser direcionada para fora, não para dentro. E quando eu digo para fora, é para pessoas que merecem, para coisas, situações reais acionáveis onde essa raiva vai gerar alguma mudança. Não para seus filhos, não para sua esposa e não para o noticiário, porque você ficar com raiva do noticiário não vai mudar nada. Quer mudar alguma situação ruim do mundo? Vamos começar consertando a ausência paterna? Vamos começar a diminuir a ignorância no mundo através da educação, que a gente faz nesse canal, que é o propósito da gente aqui. A única forma de eu me tornar desejável e interessante para vocês é através da raiva. Porque a raiva é arriscada, a raiva possui paixão, possui fogo. Do contrário, outras emoções, especialmente se eu tiver muito intelectual aqui, eu não estou nesse modo, vai ser muito chato para vocês. E esse J é um tipo muito chato. O que eu posso fazer? Eu sou um tiozão, sou chato, cara. Eu nasci com 80 anos. Tô aprendendo a ser jovem, a ser legal. Envelhecendo ao contrário. Vocês sabiam que eu entendo de ações e investimentos? Claro, eu tive um ótimo professor, ele tá assistindo essa aula aqui. Me ensinou sobre investimentos e ações de empresas. Coisa que você imagina um velho aprendendo. Algumas coisas. E STJs vocês precisam aprender a cometer erros. É extremamente importante que vocês criem esse espaço seguro de autoestima para que vocês cometam erros, para que vocês usem a sua ENA inferior para avisar outras pessoas para elas não cometerem os mesmos erros. Então, como todo usuário de SI, você se aproxima da vida através de uma tentativa e erro. Você erra várias vezes até acertar. E você precisa tomar riscos, e essa autoestima que depende dos outros impede você de tomar riscos. E aí você não toma riscos, aí você não erra, e porque você não erra, você não tem experiência de vida. E porque você não tem experiência de vida, você não consegue avisar ninguém sobre os possíveis erros.
Então, o STJ é literalmente a pessoa que diz, eu tentei fazer isso e deu errado, não faça. E eu sou assim pra caramba com algumas coisas. Eu confiei em tal pessoa, deu errado, não confio. Sabe aquelas pessoas não reclamem aqui assim, aquela empresa não é confiável, eu tentei ter serviço com eles, deu errado. Então, o STJ é isso. Você tem que usar a sua NA inferior para ajudar outras pessoas a lidarem com o futuro delas, a lidarem com as escolhas delas. Não ignorem os avisos de uma pessoa que é inferior. Ele pode ser paranoico? Sim, ele é paranoico, mas é por isso que ele dá um ótimo segurança do trabalho. Ele diz que algo pode dar errado, que algo vai acontecer, é porque vai acontecer. Tem situações aqui em casa onde eu digo, não pode fazer isso, vai acontecer aquilo. Aí acontece. É... E sim, você tem que ensinar as pessoas a partir dos seus erros. E tem aqui um comentário do Incógnito. Lembrei do filme Um Dia de Fúria, quando você falou do N Demônio, do ISTJ Médio, tem muita raiva. É bem isso. Sabe o Justiceiro? Frank Castle? Então, ele é um ISTJ. Poxa, é uma obsessão com justiça muito grande. Honra importa muito pra esse tipo. Assim, o próximo ISTJ, esse também é um ótimo exemplo. Vocês precisam ler o livro dele, que se chama Desobediência Civil. É um ISTJ entendendo que não dá pra você obedecer cegamente a autoridades. É o Henry David Thoreau, um dos melhores ISTJs que já existiram. E a gente tem aqui na nossa lista os piores e os melhores. O próximo na nossa lista é o Klaus Schwab. Não sei nem se eu posso falar muito a fundo sobre ele. Vamos só dizer que o Klaus Schwab não é um bom exemplo de um STJ. Ele representa tudo aquilo que você não quer ser. É, E por último a gente tem Mac DeMarco, o artista, grande artista. Vamos falar de personagens fictícios que são STJs. A gente tem o Edward Elric, o da thumbnail dessa apresentação. Para quem não sabe, o Edward de Fullmetal Alchemist é um STJ. E é interessante como esse tipo é chamado de alquimista. Por que ele é chamado de alquimista? Porque ele está buscando a pedra filosofal na vida dele. Ele está buscando resposta para todos os problemas dele. E ele está em constante. Ele é uma pedra filosofal ambulante, constante transformação, tentando entender como se vence na vida e criar a fórmula da vitória. Ele quer carregar isso na memória dele. E eles podem ser egocêntricos sobre isso, e por isso que eles acabam se recusando a escrever livros, porque não, quem quer aprender comigo tem que falar comigo, não vai ler livro não, porque tem que ser merecido, né? Então tem que ter esforço, tem que falar comigo. Outro STJ, Caitlyn, Arcane. Arcane é uma boa série, recomendo. Outra STJ, Violet Evergarden, um anime. STJ de Jujutsu Kaisen, Kento Nanami. Aquele filme que eu citei mais cedo, o novo Caine, né, o Nathan Kane, ele é um STJ, tá indo salvar a mulher STP dele ali. Ela em perigo, ele indo salvar ela. Outro exemplo, Aki Hayakawa, Chainsaw Man, Moxie de Reluva Boss e Rorschach de Watchmen. E ainda pode adicionar aqui Frank Castle. Eu não verifiquei o Frank Castle, mas tenho quase certeza que ele é STJ, justiceiro. Se vocês não sabem, dá trabalho fazer essas apresentações, porque eu passo umas horas verificando os tipos dessas pessoas reais e personagens. Então, se vocês estiverem um pouco incomodados com atraso, é por isso. Mas estão em produção. A próxima aula que será do ISTP está em produção. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque a gente está chegando no fim dessa apresentação. A gente está aqui há 50 minutos. Se a gente conseguir fechar antes de uma hora, está perfeito.
Eu sei que você não perguntou isso, mas STJs gostam de vestir roupas formais. Eles vestem marrom, eles vestem cinza. É, nem sempre, mas é um exemplo de um estereótipo de como eles se vestiriam. Você vai ver eles muito na biblioteca, pô. Na biblioteca, ou eles vão estar lendo livros, coletam muita informação. Muita, muita. É o risco, virar um autista preso no quarto que lê livros o dia inteiro. Mas vocês, minha audiência, ou sociedade, vocês não estão prontos para ter essa conversa sobre supostos transtornos mentais. Algum dia a gente fala disso. Só falta a janela de Overton chegar lá. Então é um assunto mais socialmente aceitável para falar sobre. Na verdade é bem difícil para mim, como uma pessoa que passou um bom tempo acumulando informação, encontrar o equilíbrio entre o que dá para falar sobre o que não dá na sociedade brasileira. Vocês não são tão livres quanto vocês acreditam. Existem assuntos que são tabus. E esses assuntos não são nada chocante, na verdade. Simplesmente é tabu. Vocês não sabem que a janela de Overton, pesquisem, tá? Precisam pensar por si mesmos. Eu, eu imploro para vocês pensarem por si mesmos, cara. Que tipo de pessoa geralmente o ISTJ vai atrair tanto para amizade como para relacionamento? É uma boa pergunta, viu? Então, eu percebo que STJs acabam atraindo muito SPs, né? Eles sempre têm um SPzinho do lado deles, porque um precisa do outro. O STJ precisa do SP para lidar com o presente, para ajudar a lidar, e o SP precisa do STJ para lidar com o futuro e o passado. E STJs tendem a trabalhar muito bem junto de ELTPs, relação de trabalho boa. E sim, tem mais uma pergunta aqui, pera. Quem eu seria após obter esse conhecimento? Então, você será uma pessoa que entende o código da cognição humana. A gente está ensinando aqui o código da cognição humana. Isso aqui é a genética da cognição. Os blocos fundamentais de construção. E ao se tornar uma pessoa que entende isso, você entende como fazer engenharia social, você entende como se defender de engenharia social, suas relações sociais serão melhores, você saberá como se relacionar com os outros, sem preconceito, sem racismo psicológico, sem projeção. Você vai entender o porquê as pessoas fazem o que elas fazem, você vai entender o porquê elas pensam o que elas pensam de você. Você vai se aceitar, porque você vai se conhecer. Então você vai dizer, eu sou assim por causa disso. Aquilo é minha culpa, aquilo não é minha culpa. Eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que melhorar ali, aqui não. É uma coisa bizarramente incrível, a tipologia junguiana. É uma coisa. Não tenho o que dizer, pô. Então, perguntas que não estão relacionadas à aula eu não vou responder. A gente mantém as perguntas relacionadas ao assunto. Então eu não vou em uma tangente muito grande. A gente pode ter quadros de perguntas livres, mas hoje não é esse caso. Eu não sei como essa pergunta se relaciona a esse tipo. Se você quiser elaborar, agora é a hora. O que é estar bem para esse tipo? Boa pergunta. O que é estar bem para um ISTJ? Estar bem para um ISTJ é saber que. Como é que eu explico isso? Estar bem para um ISTJ é viver os seus ideais do que é certo e errado e
ter a capacidade de se livrar das pessoas na sua vida que não ajudam você a viver de acordo com esses ideais de honra e certo e errado. E de utilizar a sua raiva para exercer mudança no mundo de forma justa, de forma... É isso. Se você está preso a pessoas, se você está apegado a pessoas, você não consegue se livrar delas porque você depende delas ou porque você tem alguma insegurança, dependência emocional, e isso te impede de ser autêntico, de viver os seus valores, você não é um ISTJ de bem-estar. Sentir que o seu futuro vai ser bom, isso é um bom marcador. Porque ISTJs, por padrão, sentem que o futuro deles vai ser uma merda. Eles odeiam lidar com o fato de encarar os riscos do futuro. Mas se sentir confortável para tomar riscos, uma coisa que é um indicativo de bem-estar para um ISTJ. É ser diferente da maioria, ser excêntrico, tudo isso é importante. Eu não consigo ligar confortável e risco na mesma frase. Então, justamente, estar confortável com risco se trata de uma integração de opostos. A integração de uma pessoa, porque desenvolver os quatro lados da mente é uma integração, como Jung chamaria. E esses lados são opostos. Você fazer eles trabalharem juntos é pegar opostos e integrarem. Fazer eles trabalharem juntos. Você pega duas coisas que se repelem, que parecem que nunca dariam certo uma com a outra, que elas são de mundos completamente diferentes, e junta elas e faz elas trabalharem juntas. Então, um exemplo muito clássico é o pensamento e o sentimento. Existe o pensar e existe o sentir. E aí, primeiro é necessário separar os dois. Porque tem pessoas que acham que pensar é sentir e pessoas que acham que sentir é pensar. Elas confundem um com o outro. Eu sinto que isso é errado, portanto eu penso que isso é falso. Eu penso que isso é verdadeiro, portanto eu sinto que isso é certo. Isso já é uma confusão. Eu separo os dois. Ela entende, existe a esfera do lógico, a esfera do pensamento, existe a esfera da moralidade, a esfera do sentimento. E depois elas fazem as duas trabalharem juntas. De novo. Porque você começa a verificar o que é verdadeiro e falso e começa a derivar uma moralidade a partir disso. Não só moralidade derivada a partir da verdade, é uma moralidade real. E da mesma forma, você tem riscos, impulsos e você tem responsabilidade e dever. Os dois parecem mundos completamente diferentes. Mas aí você faz os dois trabalharem juntos. Você começa a ter um dever e responsabilidade com os seus impulsos, com os riscos da sua vida. Entender que se você não ceder aos seus impulsos, não viver a sua vida e ceder à paixão, você não vai estar aproveitando sua vida. Você vai ficar velho e vai se arrepender de não ter se arriscado o suficiente. De não ter vivido sua vida da forma que você queria o suficiente. Se preocupando demais com o futuro, com medo de fantasmas que não são tão assustadores assim. Com medo de coisas que não são tão assustadoras assim no final do dia. Porque você tem apego, porque você acha que tem algo a perder. Você não tem nada a perder. Nada. É muito fácil de falar, tá, gente? Eu não sou nenhum mestre nisso. Eu estou no meu nível. É, é muito fácil falar que você não tem nada a perder. Aí alguém apontar a arma assim, eu vou ficar com medo de morrer, né? Mas o ponto continua. O ponto continua sendo válido. Acho que a gente já bateu uma boa marca. A gente está chegando a quase uma hora de conversa. Então eu vou encerrar essa aula por aqui, gente. Se você gostou, dá um like. Se você acha que isso vai ajudar alguém, compartilha. Se você quer ver mais desse conteúdo, se inscreve no canal. E eu espero ver vocês na próxima. Até mais!